Olá, bom dia, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade com o assunto sobre estatística. Vimos na aula anterior a moda, mediana e média, e hoje nós vamos ver outros indicativos, beleza? Página 148, setor B, as aulas 11 e 12. Pessoal, vamos primeiro entender o assunto, né? Vamos ver o que é o desvio padrão, que seria também um outro indicativo para analisarmos se realmente os dados estão satisfatórios, né? A moda nós conseguimos entender bem, né? Algo que se repete, né? Um elemento que se repete, a mediana também, e a média também nós podemos entender bem. Afinal de contas, nós usamos o assunto média aí no nosso cotidiano. Pessoal, mas vamos entender a razão aí, a importância do desvio padrão. Qual que é a importância? Para que você entenda a importância do desvio padrão, nós vamos aprender como calcular. Primeiro vamos entender em que situação esse desvio padrão ele é interessante. Vamos imaginar uma situação bem básica de três empresas, tá? Vamos analisar aqui, ó. Vou dar dois exemplos aqui de lucro dessas empresas, tá? Vamos imaginar que a empresa 1 ela tem lucrado 20%. Tá? O lucro dela está em torno de 20%. Vamos imaginar que a empresa 2 está em torno de 100% de lucro. A empresa está, olha, arrebentando. E a empresa 3, vamos colocar a empresa 3 que está com lucro de, vamos colocar, deixa eu ver, 70, 88, vamos colocar 120, vamos colocar 60%. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Então, temos três empresas e essas empresas estão lucrando, respectivamente, 20, 100 e 60%. Podemos observar aqui que a empresa 2 realmente ela está ótima, né? A empresa 3 está acima dos 50% de lucro, também não está ruim, está boa. Só que a empresa 1 ela está numa situação difícil, né? 20% de lucro. Se nós fôssemos fazer a média de lucro dessas empresas, nós poderíamos observar o seguinte, olha, vamos colocar aqui a média de lucro dessas empresas. Temos aqui 20% mais 100% mais 60%. Dividido aí pelas três empresas, somando tudo, vai dar 60% de lucro. 20, 180 dividido por 3, 60. Então, um empresário que tem essas três empresas, ele vai ficar tranquilo se ele observar apenas a média do lucro dele. Ele vai observar o seguinte, olha, a média de lucro das minhas empresas é de 60%, tá bom. Passou a média de 50%, que é considerado uma média satisfatória de lucro de empresas. Então ele vai estar tranquilo. Mas acontece que será que só a média já é um critério, já é um indicativo suficiente para ele observar que ele está bem? Podemos observar aqui nas informações que não, né, pessoal? Aqui a empresa 1 está ruim, está numa situação bem difícil, porque a média ela é considerando as três empresas. Então a gente tem um indicativo aqui da empresa 1 que ela não anda bem. Então, qual seria a informação necessária para o dono dessa empresa para ele observar que realmente ele precisa investigar o que está acontecendo? É exatamente o desvio padrão. É o assunto que nós vamos também tratar hoje. Percebam que
há um desvio padrão, uma diferença grande, ó. 100, essa aqui está 60, essa aqui está 20. A diferença de lucros é grande, né? Quando nós comparamos a empresa 1, por exemplo, com a empresa 2. A diferença grande de lucro dessas empresas, tá? Então, o desvio padrão é exatamente isso. Podemos observar que há um desvio grande entre essas empresas em relação a lucro. Podemos fazer isso com nota de alunos, com idades, né? Eu dei apenas um exemplo aqui para vocês. Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui, olha, 60% de lucro da primeira empresa, 50% de lucro da segunda empresa e 70% de lucro da terceira empresa. Se nós somássemos aqui para encontrar a média, também daria 60%. Mas a gente conseguiria observar aqui que a diferença entre o lucro das empresas não está tão grande. Ou seja, o desvio padrão é pequeno. Tá? Nós vamos aprender a calcular exatamente esse desvio padrão, que é esta diferença que existe entre esses indicativos, essas informações que estão colocadas aí nos dados estatísticos, tá, pessoal? Então, nesse primeiro exemplo aqui, podemos observar que houve um desvio padrão grande. Nesse exemplo 2, podemos observar que o desvio padrão foi pequeno, né, pessoal? E ambos possuem a mesma média de lucro. Então, apesar da média ser um indicativo muito importante, importantíssimo na matemática, na estatística, mas podemos observar que em alguns momentos a média ela não é suficiente para indicar alguma informação e nós somos obrigados a encontrar um outro indicativo, que no caso aqui é o desvio padrão. Beleza, pessoal? Vamos aí dar continuidade aí ao conteúdo. Então, pessoal, vamos entender o que é o desvio padrão e a variância, mas agora usando, claro, a fórmula para calcular o desvio padrão e a variância. Olhando a fórmula, parece algo difícil, complicado, né, pessoal? Mas vocês vão ver que é algo muito simples, tá? Como é que eu encontro o desvio padrão? Né? Que é exatamente aquele indicativo importante para eu verificar se está muito distante do satisfatório aquilo que é as minhas informações, né? Como é que eu encontro esse desvio padrão? Pessoal, muito simples. É você achar a raiz quadrada da variância. Então, como é que eu encontro o desvio padrão, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui um conjunto de dados para vocês. Vou colocar aqui 5 informações, tá? Vamos imaginar que são 5 notas. Vamos calcular aqui, olha. Calcular o desvio padrão dos valores, né? Imaginar que são das notas. Vamos colocar aqui 8, 6, 5, 4. Vamos colocar aqui o 2. Eu tenho aqui essas informações, esses dados aqui, e eu vou calcular o desvio padrão. Primeiro vamos entender, pessoal, o que seria esse x1, o x2, o x3, o x4 e assim até chegar no xn, o último x que eu tenho. Seriam os dados que você tem. Então esse aqui seria o x1, esse seria o x2, esse seria o x3, o x4, o x5. Ou seja, são os elementos que eu tenho nos meus valores, pessoal. São exatamente esses elementos, são esses valores que eu tenho aí nos meus dados. Olha que bacana. Então, para eu achar a variância, que é um indicativo importante para eu achar o desvio padrão, até porque o desvio padrão, olha pessoal, aqui ó, na seta aqui, o desvio padrão,
ele é exatamente a raiz quadrada da variância. Então, eu tenho que encontrar primeiro a variância. E essa variância é muito simples, olha. É x1 menos x média, menos ao quadrado, somado com x2 menos a média ao quadrado, mais o x3 menos a média ao quadrado, e assim infinitamente, ou sucessivamente até o final dos dados que eu tenho, dividido, pessoal, pela quantidade de elementos, que no caso aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Beleza. Então, para eu calcular o desvio padrão, o que primeiro eu tenho que calcular, pessoal? A média. A média é o mais importante agora para eu calcular. O mais importante primeiro. Vamos achar a média dos valores que eu tenho aqui. Eu vou somar o 8 mais o 6 mais o 5 mais o 4 mais o 2 para eu encontrar a média. Vou somar 8 mais 6 mais 5 mais 4 mais 2. Vou somar essas 5 informações, eu vou dividir por 5 e vou encontrar a média dos valores que eu tenho, tá? 8 mais 6, 14. 14 mais 5, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 2, 25. Olha que bacana. Nada proposital, pessoal. Deu um número fácil para dividir por 5, mas não foi intencional. Fui escolhendo os valores aqui, nem imaginei que a soma daria 25, tá? Mas aí eu já encontrei a média. A média é 25, dividido por 5, que é 5. A média dos dados que eu tenho aqui, pessoal, é 5, né? Vou até somar de novo. 8 mais 6, que dá 14, mais 5, 19, mais 4, 23. Isso mesmo. Pessoal, olha que interessante. Então, eu já encontrei a média, que é importante aí para eu achar o desvio padrão. Agora que eu já encontrei a média, eu vou encontrar a variância. Como é que eu encontro a variância? Olha que coisa bacana. Variância é mamão com açúcar. Eu vou pegar primeiro aqui, olha, o meu primeiro dado e vou subtrair pela média. Qual que é o primeiro dado que eu tenho aqui? É 8. 8 menos a média. Quem é a média? 5 elevado ao quadrado. Mais, vou pegar o segundo dado que eu tenho aqui, olha, 6. Vou subtrair pela média. Quem é a média? 5. E vou elevar ao quadrado. Mais, vou pegar o terceiro dado que eu tenho aqui, que é o 5. Vou subtrair a média e elevar ao quadrado. Mais, vou pegar aqui o próximo dado que eu tenho aqui, o meu x4, né? Esse aqui é meu x1, x2, x3. Agora o meu x4, meu quarto elemento, que é 4, subtraído a média, que é 5, elevado ao quadrado, mais o meu quinto elemento, que é o meu x5, que é 2, subtraído a média, elevado ao quadrado. Pessoal, percebam aqui que cada elemento eu subtraí a média. Ó. Menos 5 da média, menos 5 da média, menos 5 da média, menos 5 e menos 5. Cada elemento eu subtraí a média. E agora, pessoal, eu vou dividir isso aqui exatamente pela quantidade de elementos que eu estou calculando o desvio padrão. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, gente, é só fazer esse cálculo aqui para achar a variância. Ah, professor, então quando eu encontrar a variância, eu extraio a raiz quadrada e acho o desvio padrão? Exatamente. Vamos lá, então? Continuando aqui, a variância vai ser exatamente esse cálculo aqui, ó. 8 menos 5, 3, elevado ao quadrado, mais 6 menos 5, 1, elevado ao quadrado,
mais 5 menos o 5, 0 elevado ao quadrado. Agora, 4 menos o 5 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Mais 2 menos o 5 é menos 3, tá, pessoal? Vou colocar entre parênteses, porque é número negativo. Tudo isso dividido por 5. Vamos lá. Calculando aqui, pessoal, 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado é 1, mais 0 ao quadrado é 0, mais menos 1 ao quadrado é 1 positivo, né? Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, mais 1, mais menos 3 elevado ao quadrado dá 9 positivo, né? Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Somo tudo isso aqui, pessoal, e divido por 5. 9 mais 1 vai dar 10. 10 mais 1 vai dar 11. 11 mais 9, 20. 20 dividido pelo número 5, que é igual a 4. Beleza, gente? Então, a variância é 4. Vamos lá? Não esqueçam como é que eu encontrei a variância, gente. Eu pego cada elemento e subtraio a média e elevo ao quadrado. Pego o elemento, subtraio a média e elevo ao quadrado. Faço isso com todos os elementos. Agora, pessoal, para eu achar o desvio padrão, basta eu achar a raiz quadrada da variância. Então, meu desvio padrão, pessoal, é a raiz quadrada de 4. Então, meu desvio padrão é igual a 2. Não é um desvio grande, né? O desvio padrão é 2, tá, pessoal? Vocês vão observar, quanto maior o desvio, tá? Maior problema a gente vai ter com as informações, tá? Então, aqui foi somente um exemplo. Claro que nós vamos resolver os exercícios contextualizados. Como é que eu acho o desvio padrão, beleza, pessoal? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, beleza? Por coincidência aqui deu o número 4, poderia ter dado um outro número, tá, gente? Que é mais difícil de achar raiz quadrada, ou seja, ela seria uma raiz quadrada não exata, mas de qualquer forma, bem tranquilo, tá bom? Beleza, pessoal. Então, pessoal, nós vimos como encontra o desvio padrão e a variância, né? Vimos como é que é a variância, né? x1 menos x barra ao quadrado, tudo isso aqui, né? E depois, para achar o desvio, que é a raiz quadrada da variância. Bem simples, né? Agora, pessoal, vamos ver o que é o desvio médio absoluto. O que seria? Primeiro, vamos então imaginar a nota de 4 alunos, tá? Só para entender o que é esse desvio médio absoluto. Pessoal, ele é nada mais, nada menos que a média dos desvios. Então, você só tem que encontrar primeiro os desvios, tá? Primeiro, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho o aluno 1 que tirou nota 7, o aluno 2 que tirou nota 5, o aluno 3 que tirou nota 4 e o aluno 4 que tirou nota 8. Primeiro passo, gente, que você vai fazer é encontrar a média aritmética dessas informações, tá bom? Primeiro encontrar a média aritmética. Então, x barra, né, ou MA, como vocês acharem melhor, média aritmética, MA. Eu prefiro usar o x barra, eu estou mais acostumado. Eu vou somar o 7 mais o 5 mais o 4 mais o 8. E eu vou dividir esse valor por 4, né, gente? Vamos achar então a média. 7 mais 5 vai dar 12, mais 4, 16, mais 8, 24. 24 dividido por 4, que é igual a 6. Então, o primeiro passo para eu achar também o desvio médio absoluto é encontrar também a média aritmética. A média aritmética, pessoal,
é 6. E o que é o desvio? Muito simples, ó. Você vai verificar aqui quanto que esse cara aqui tem de diferente da média. A gente chama de desvio. Esse menos esse. Pessoal, a gente sempre chama em módulo, tá? Então, esse desvio médio, aqui a gente vai calcular sempre o módulo, tá? Por que módulo? Porque a gente não vai considerar o negativo, né? A gente sempre vai considerar a diferença entre o maior menos o menor. Então, por exemplo, 7 menos 6, tá? Então, aqui é o desvio padrão de 7 menos 6. Aí eu vou somar com o desvio padrão do 6 menos 5, ou 5 menos 6 em módulo, ou seja, eu não estou considerando os sinais. Então, para eu achar o desvio médio, vamos já encarar, pessoal, aqui da seguinte maneira. Vamos achar o desvio de cada uma das informações. Qual que é o desvio do aluno 1? Ora, se a média é 6, o desvio padrão, né, o desvio médio, perdão, absoluto, eu vou ter que dividir pela quantidade de alunos, né, gente? Que são 4. Mas eu vou somar os desvios, por isso que o nome já diz, é o desvio médio. Eu vou fazer a média aritmética dos desvios. Qual que é o desvio do aluno 1? Com relação à média. 1. 7 menos 1 vai dar 1. Qual que é o desvio do aluno 2? 6 menos 5, 1. Também é 1. Professor, mas não é 5 menos 6 que dá menos 1? Sim, pessoal, mas como é módulo, a gente sempre considera os módulos, eu não considero o sinal, tá bom? Beleza. E agora o desvio do aluno 3. 6 menos 4, 2. Vamos agora considerar o desvio do aluno 4. 8 menos 6, 2. Pronto, pessoal, eu já tenho aqui os 4 desvios. Olha que interessante. Agora eu vou encontrar o desvio médio. Vou dividir a soma de todos os desvios, tá, pessoal? Lembrando que desvio é o valor menos a média, tá bom? O valor do elemento menos a média. Fazendo aqui o desvio médio, somando aqui, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. 6 dividido por 4. Então, o desvio médio é exatamente a divisão de 6 por 4, que é igual a 1,5. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o desvio médio, é muito simples. Nós vamos fazer os exercícios contextualizados para que vocês possam entender. Mas, basicamente, pessoal, é isso aqui que é o conteúdo da aula de hoje, que nós vamos fazer os exercícios, tá? Inclusive, vocês podem até fazer os exercícios aí em casa, né, pessoal? Pode já fazer agora os exercícios desse módulo aqui, tá bom, gente? Podem já começar a fazer os exercícios da página 148. Pessoal, fazendo uma breve recapitulação aqui, desvio médio. O que é o desvio médio? É a média dos desvios. O que eu tenho que resolver primeiro? Achar a média aritmética. Achando a média aritmética, eu vou encontrar os desvios. O que o aluno 1 tem de desvio com a média? Tem 1. O que o aluno 2 tem de desvio com a média? Também tem 1. E o aluno 4, ou aluno 3, ele tem 2 de desvio. E o aluno 4, 8, 6, também tem 2 de desvio. Eu somo todos os desvios e divido pela quantidade, ou seja, eu vou achar a média do desvio. Por isso que é desvio médio, que é a média do desvio. Eu pego 6 e divido por 4, que é igual a 1,5. Beleza? Pessoal, importante aí, não esqueçam sobre o desvio padrão. O que é o desvio padrão, professor? É a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Como é que eu encontro a variância? Cada elemento
menos a média elevado ao quadrado, tá? O elemento menos a média elevado ao quadrado, a gente já viu isso. E divide pela quantidade de elementos, eu acho a variância, extraio a raiz quadrada da variância, eu acho o desvio padrão. Beleza, pessoal? Vamos então fazer os exercícios, vamos corrigir todos na nossa próxima aula.